Voltando. Bom, então aqui eu tenho, como eu havia mencionado, as raízes. A raiz axial ou pivotante é a raiz, obviamente, que está relacionada a essa característica. Há um eixo central, partindo aí, obviamente, as ramificações. Agora, o outro tipo de raiz, que eu vou falar daqui a pouco no nosso material, é a raiz fasciculada ou cabeleira. O próprio nome já diz cabeleira, ela parece uma peruca, né? É esse tipo de raiz. Repara que ela parece um envoltório, parece aí uma peruca, né? Só que ao invés de ser uma peruca com cabelo, eu tenho raízes. Então, isso está presente principalmente no milho, principalmente na grama, nessa cebolinha, a cana. A cana-de-açúcar é um vegetal muito fácil de retirá-lo da terra. Por quê? Porque a raiz dela é assim, em formato cabeleira. É uma raiz simples, uma raiz pouco profunda. O que se você puxar pelo caule, você consegue arrancar ela, obviamente, da terra com facilidade. Tá? E aqui, só para finalizar, não vou falar disso, mas já que eu estou aqui, a gente menciona, são as raízes tuberosas. São as raízes que têm a capacidade de armazenar tecido de reserva, tá? No caso aqui, carboidratos, no caso aqui, açúcar. Olha a cenoura é uma raiz tuberosa, é uma raiz que armazena substância nutritiva. Eu tenho aqui a beterraba, importantíssimo, né? Esse vegetal mencionado aí, há uma reserva energética também bem concisa. Tenho aqui a batata convencional, não é a batata doce, tá? A batata convencional. Mas o que eu quero que vocês mencionem hoje, então, é a raiz pivotante ou axial, tem um eixo central e partem as ramificações, e eu tenho o que a gente chama de raiz fasciculada ou cabeleira, que ela parece uma peruca, né? Parece aí uma montante de cabelo, uma raiz superficial, uma raiz que não tem eixo central, uma raiz onde basicamente todas as raízes têm o mesmo tamanho, né? Então é uma raiz mais fácil, menos, vamos dizer assim, protetora ao vegetal, o que o vegetal pode ser retirado da terra com grande facilidade. Perfeito? Muito bem. Então isso aqui são os tipos de raízes, obviamente, que eu precisava mostrar para vocês. Agora, nós vamos para a nossa material propriamente dito, tá? Nós temos aqui, então, o estudo das angiospermas e, na verdade, nesse estudo, a gente vai estar relacionando as características das monocotiledôneas, e as dicotiledôneas, tá? Essas duas estruturas, esses dois tipos de vegetais, obviamente, têm as suas características padrão. Primeiro delas, as monocotiledôneas, está presente nesses caras, no capim, na cana-de-açúcar, no milho, no arroz, no trigo, na aveia, no bambu, na bromélia, na orquídea, dentre outros. Olha lá a banana também, né? E eu tenho, vamos dizer aí, as dicotiledôneas, que está no feijão, está no amendoim, na soja, na ervilha, na lentilha, no grão de bico, no pau-brasil. Olha lá, um vegetal altamente, hoje, uma quantidade muito pequena, né? Foi extinto aí no período da colonização, né? Era utilizado aí para o tingimento de roupas, né? Foi levado aí do Brasil para a Europa, principalmente aí para Portugal, para essa finalidade. Eu tenho ipê, eu tenho peroba, eu tenho mogra, eu tenho cereja, eu tenho a acerola, tenho aí a roseira. Quer dizer, se você parar para pensar, galera, é óbvio que as dicotiledôneas, você tem aí uma quantidade de vegetais de um porte maior. Por exemplo, você tem aqui o que a gente chama do capim. O capim é pequeno. O capim é fácil você arrancar ele do solo. Se você pega, por exemplo, um ipê, se você pega um pau-brasil, se você pega uma peroba, o mogno, a cerejeira, são vegetais de um porte maior. Então, que você não vai conseguir, com facilidade, arrancar esse cara do solo. Tá? Então, fazendo uma pequena análise só dos exemplos, a gente pode perceber, principalmente, que as dicotiledôneas são vegetais, obviamente, de um porte maior, tá? Obviamente, aí, de um porte maior. Muito bem. Aqui nós temos os tipos de raízes, que foi o que eu acabei de mostrar para você naquele material.
a raiz fasciculada, ou também chamada de cabeleira, né? Então, também chamada de raiz cabeleira, elas se formam em plantas um conjunto de raízes finas que tem origem em um único ponto. Então, elas partem sempre de um único ponto da raiz, né? Não se percebe nesse conjunto uma raiz nitidamente mais desenvolvida que as demais. São todas do mesmo tamanho, todas da mesma estrutura, o que forma aí uma estrutura circular, parecendo aí uma cabeleira, parecendo aí uma peruca, né? Todas elas têm mais ou menos o mesmo grau de desenvolvimento. São parecidas, são iguais. Não tem uma maior, outra menor. Elas estão mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Essas raízes ocorrem nas monocotiledôneas. Quem são as monocotiledôneas? É o que dá lá no capim, na cana-de-açúcar, no milho. São os exemplos que eu te dei agora há pouco, tá? Raízes pivotantes ou axial. É aquela onde eu tenho um eixo central, né, de um calibre, de uma grossura, uma espessura maior, e dele vão partir, ou seja, partem todas as ramificações, né? Então, elas vão, obviamente, aí se ramificando, né? Muito bem. Eu tenho, então, também chamada de raiz axial ou pivotante, já tinha falado. Elas formam uma planta, elas formam na planta uma raiz principal, um eixo principal, geralmente maior que os demais e que penetra verticalmente no solo. É aquela raiz, obviamente, mais profunda, né, de um calibre mais grosso e na posição vertical. Muito bem. Da raiz principal partem as laterais, que também se ramificam. Então, partem aí as ramificações, lembrando, essas ramificações de um calibre menor, mais fino, de um diâmetro mais fino, tá? O que vai dar origem, então, a essas raízes pivotantes, ao que a gente chama de dicotiledôneas, ao que a gente chama de vegetais de potes maiores, né? Como aí as grandes árvores, um ipê, uma peroba, o magno, o mogno, e por aí afora, tá? Tipos de folhas. Eu coloquei aqui os tipos de folhas para que você consiga entender o que nós estamos falando. São comuns tá aqui, ó, paralelíneas, ou seja, paralelas. São comuns nas angiospermas monocotiledôneas. As nervuras se encontram mais ou menos paralelas entre si. Olha lá que interessante. Veja essa folha aqui, semelhante a uma folha de uma cana-de-açúcar. Repara as nervuras dela como são. Essas nervuras são paralelas, são juntinhas uma das outras. Então, essa é uma característica de uma angiosperma do tipo monocotiledônea, tá? Então, pela raiz você consegue identificar. Raízes reticuladas, que são essas. Repara o que acontece aqui, elas não são paralelas, inclusive elas saem, partem de um eixo central, como se fossem as ramificações, né? Costumam ocorrer nas angiospermas do tipo dicotiledônea. As nervuras se ramificam, formando uma espécie de rede. Olha lá, formando uma espécie de rede. Então, nas monocotiledôneas, as folhas apresentam nervuras paralelas ou muito próximas de ser paralelas, né? E nas dicotiledôneas, essas nervuras não são paralelas. Elas são o que a gente chama de ramificadas, formando aí redes, formando aí uma estrutura diferenciada. Então, partem de um eixo central, obviamente, essas ramificações, perfeito? Então, aqui tá as duas denominações. Vamos aqui para os tipos de cotiledôneas. Para isso, a gente vai olhar essa imagem que está aqui embaixo. A gente falou que a monocotiledônea, por exemplo, pode ser o milho. Olha o que eu fiz. Eu peguei o milho, um grão de milho, e coloquei aqui. Se você parar para pensar numa grande espiga de milho e você tirar um milho sozinho, você percebe que esse milho é único. Ele não é dividido ao meio. Então, a gente fala que ele tem um cotiledône. Esse cotiledône, na verdade, nada mais é do que um endosperma. Nada mais é do que um tecido de reserva energética. Para quê? Para esse cara, obviamente, conseguir produzir as suas folhas,
conseguir realizar o processo que a gente denomina, então, de fotossíntese. Tá? Então, na monocotiledônia, eu tenho um cotilédone só. Por isso o nome dicotiledônia. Por exemplo, aqui, o feijão. Lembra quando éramos pequenos e naquela aula de ciências, a professora pediu para a gente plantar o feijão no algodão, lembra? E o feijão, ele era fechadinho, depois de um certo tempo, com uma umidade, no caso aí, com o feijão, com o algodão com a água, o que esse feijão fazia? Ele se abria, o que a gente fala ou denomina que ele tem 2 cotilédones. Olha aqui as diferenças. 2 cotilédones ao invés de um só. E nesses 2 cotilédones, que eu aumentei aqui, a gente tem algumas estruturas. A gente tem uma coisa que a gente chama de tegumento ou de casca. O nome já diz casca, né? Sugere o ectoderme, né? A ectoderme seria aí uma proteção, tá? Eu tenho aqui o cotilédone propriamente dito, ou os cotilédones, uma dicotiledônia, né? Daí a denominação. Esse tecido é um tecido chamado de endosperma, é um tecido de reserva energética, né? Aqui eu tenho a presença, o desenvolvimento das folhas. Então eu tenho aqui uma espécie de um caule, né? Um caule simples, e aqui o que a gente chama de folha primária. Então, enquanto esse organismo, essa estrutura é produzido, o que esse vegetal se alimenta? Ele se alimenta dos cotilédones, que nada mais são do que tecidos de reserva. Tá? Vamos analisar então. Então, nos cotilédones, o embrião da semente da angiosperma contém uma estrutura chamada cotilédone. Uma estrutura que pode ser única das monocotiledôneas ou dupla das dicotiledôneas. Tá? Cotilédone é uma folha modificada associada à nutrição do vegetal embrionário, que poderão gerar novas plantas. Então, o que é essa nutrição? É o endosperma, é um tecido de reserva para que esse vegetal consiga desenvolver as raízes, desenvolver as folhas e assim, aí sim começar a fazer aí o processo vital de todas as plantas, que na verdade denomina-se aí a fotossíntese. Enquanto ela não consegue fazer essa fotossíntese, enquanto ela está desenvolvendo, principalmente aqui embaixo, essa folha primária, ela não consegue fazer fotossíntese ainda. Então, ela vai se alimentar dessa estrutura, tá? Dessa estrutura chamada aí de endosperma, tá? Então, seria aí essa a estrutura básica aí desses cotilédones. Semente das monocotiledôneas. Monocotiledônea lembra o milho, lembra essa estrutura que eu estou denominando aqui. Nesse tipo de semente, como o milho, existe um único cotilédone. Repara que ele não abre, ele não se divide em 2, porque ele tem um só, é o exemplo do milho, tá? Muito bem. Daí, o nome desse grupo das plantas é denominado monocotiledôneas, que vem de monos ou que vem de único. Um único cotilédone, um único reservatório energético, um único reservatório de energia, de carboidrato para essa planta. Tá? As substâncias que nutrem o embrião ficam armazenadas numa região denominada endosperma. Aqui dentro é um tecido de reserva. Tá? Muito bem. O cotilédone transfere nutrientes, quer dizer, fornece energia, fornece alimento, principalmente carboidrato, né? Para que essas células embrionárias se desenvolvam. Forme a raiz, forme o caule, forme as folhas, para que esse vegetal, então, a partir de agora, consiga fazer o processo de fotossíntese. Enquanto ela não faz fotossíntese, o embrião que está vivo, dentro aí do cotilédone, ele está se alimentando desse endosperma, tá? Agora, a semente das dicotiledôneas, dessa estrutura formada por 2 cotilédones, por exemplo, o feijão, tá? Nesse tipo de semente, como o feijão, existem 2 cotilédones, o que significa o nome do grupo do grego diz, ou duas partes, 2 estruturas de reserva, tá? O endosperma geralmente não se desenvolve na semente das cotiledôneas. Então, esse cara, ele vai se desenvolver, obviamente, no interior desse endosperma. As 2 cotilédones,
então, armazenam as substâncias necessárias para o desenvolvimento do embrião. Claro, fornece aí energia necessária para que, obviamente, esse embrião consiga, obviamente, alimento para se desenvolver. Perfeito? Muito bem. E aqui eu tenho algumas características básicas, uma tabelinha simples para que a gente possa mencionar. Eu tenho as partes florais, as flores, né? Então, as pétalas. Essas pétalas, na dicotiledônea, elas são múltiplas de 4 ou de 5. Não entendi, professor. Ela pode ter 4 pétalas, ela pode ter 8, ela pode ter 16, ela pode ter 32, múltiplo de 4. Ou ela pode ter múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20 e por aí afora. Então, você vê múltiplos de 4 ou de 5 se refere às flores de uma dicotiledônea. A monocotiledônea são múltiplos de 3, ou seja, 3, 6, 9, 12, 15 e por aí afora, tá? A professor, mais 15 também é múltiplo de 5. É claro que uma flor não vai ter nunca, né, galera? 15 pétalas, tá? Então, é sempre uma quantidade pequena. Vamos memorizar, mencionar aqui de 3 a 6. Acabou, tá? É uma quantidade pequena, beleza? Então, as flores são múltiplos de 3, monocotiledônea. Menor, menos desenvolvido, um número menor. E múltiplos de 4 ou de 5, eu vou ter aí, então, obviamente, uma dicotiledônea. Beleza? Esse pólen, ou grão de pólen, tá? Dificilmente isso aqui é cobrado, mas eu coloquei aí para a gente analisar. Esse grão de pólen, ele apresenta, ou é chamado de tricopado. O que significa isso? Ele apresenta 3 sucos ou poros. Ele apresenta 3 estruturas chamadas de poros, chamadas de aberturas, tá? O que a monocotiledônea apresenta o monocopado. O que é isso? Apresenta um único suco ou um único poro. Então, pegou o grão de pólen, analisou esse cara no microscópio, você vai ver 3 poros, 3 aberturas, é uma dicotiledônea. Você vê uma abertura só, é uma mono. Então, ó, só por essas 2 características, você já pode perceber, amados, que tudo que é em menor quantidade é monocotiledônea. Tudo que é em maior quantidade é de uma dicotiledônea, tá? Os cotilédones, que são os tecidos de reserva, que é lá o endosperma, é o que vai ajudar esse meu vegetal durante o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Na dicotiledônea, nós já vimos, eu tenho 2 cotilédones e na monocotiledônea, obviamente, um cotilédone só, tá? Com relação à nervura da folha, nós vimos aqui, ó, quando a nervura é paralela ou bem parecido a paralelas, né, ela é de uma monocotiledônea. Quando ela tem nervura, o que a gente chama não paralelas, mas ramificadas, como é esse caso, essas nervuras ramificadas partem de um eixo central, a gente chama de uma dicotiledônea. Então, aqui, essa nervura, ela parte de uma rede ramificada e ela é aqui na monocotiledônea paralela, tá? Feixes vasculares primários do caule. Na dicotiledônea anel, eu tenho ela redonda no centro, que vai ser o xilema, que vai carregar água e sais minerais. Calma que a gente vai estudar isso ainda. E volta na estrutura circular, eu tenho o floema, que são os vasos que transportam seiva elaborada, ou seja, a água que sobrou da fotossíntese e não foi eliminada em forma de vapor, em forma de transpiração, tá? E aqui, nas minhas monocotiledôneas, obviamente, ela tem uma disposição complexa. O que é isso? Elas apresentam estruturas circulares, muitas estruturas circulares, uma do lado da outra. Por isso que eles chamam aí de uma disposição complexa. Então, você vê uma estrutura circular pequena em grande quantidade, você vê uma monocotiledônea. Você vê uma quantidade circular em menor quantidade, mas de um tamanho maior, você vai ver, então, essa dicotiledônea, tá? E esse crescimento secundário do embrião é ausente? É ausente. O que é isso? É esse embrião aqui, essa folhinha aqui, ó,
Repara que no milho ele é ausente, ele não é produzido no desenvolvimento embrionário. Após esse período que vai dar origem a essa estrutura. Já nas dicotiledôneas, ele já apresenta, obviamente, essa estrutura. Então, aqui está presente, que seria esse falso caule e essa folha primária, e nas monocotiledôneas, ela é ausente. Você não tem essa folha primária. Beleza? Então, isso, na verdade, são características para denominar se o vegetal é uma monocotiledônea ou uma dicotiledônea. Se ele colocar um grão de pólen com poro é mono, um grão de pólen com 3 poros é uma dicotiledônea. Se ele colocar uma raiz fasciculada ou cabeleira, você vai ver lá, é uma estrutura circular, onde eu apresento aí o que a gente chama de raízes de mesmo tamanho, né, mesma denominação. Aí você vai ter o que a gente chama aí a caracterização de uma planta monocotiledônea. E aí, obviamente, a gente tem aí as raízes que a gente chama, então, de pivotante ou fasciculada, que é aquela que tem um eixo central. Nesse eixo central, a gente repara aí com as dicotiledôneas. No caso das nervuras, nós vimos nervuras paralelas, monocotiledônea, nervuras ramificadas, dicotiledôneas. E a quantidade dos cotilédones. É óbvio, uma monocotiledônea eu tenho um cotilédone só, numa dicotiledônea, como feijão, ervilha, dentre outros organismos, eu vou ter esse cotilédone aberto. Fechou? Então, esse é o conteúdo aí da nossa aula de hoje, tá? A gente falou aí sobre diferenciação de monocotiledônea e dicotiledônea, o que na data de amanhã, amados, a gente vai falar um pouquinho sobre a célula vegetal. Então, nós vamos dar uma relembrada aí o que tem dentro dela, quais são as suas estruturas, quais são as suas organelas, principalmente, para que a gente consiga aí finalizar aí o nosso trabalho de planta. Fechou? Galera, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Eu vou disponibilizar esse material que eu acabei de trabalhar com vocês, lá no grupo da sala de vocês, para que vocês possam abrir, fazer a impressão, salvar onde vocês quiserem e, obviamente, auxiliá-los para o estudo de vocês. Beleza, galera? Fica com Deus. Um maravilhoso dia aí para vocês. E amanhã a gente continua aí com a célula vegetal. Beleza? Beijo. Tchau, professor. Deus.